Bom dia, meninas, tudo bem? Nós estamos aqui na segunda edição do devocional que a gente está fazendo em grupo e isso tem sido muito edificante para todos nós. E dessa vez vai ser um pouquinho diferente, mas nós vamos continuar na mesma linha do devocional anterior, que foi sobre o fruto do Espírito. E dessa vez nós vamos falar sobre outra característica que cresce em grupo, né? Conforme o nosso processo de santificação. Então, primeiro nós falamos sobre o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito, né? Que cresce conforme a gente vai se desenvolvendo em Deus de forma unida com todas as suas características. E dessa vez também nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, com base aqui nesse livro da Felicidade Verdadeira, do Heber Campos Jr. É um livro muito bom. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês que têm dúvidas sobre essas características, né? Sobre a parte das bem-aventuranças. A gente vai iniciar como base entendendo sobre felicidade. Porque nós, principalmente agora nesse fim de ano, né? Que a gente faz aquela listinha, às vezes, faz pensa, né, sobre o ano, uma época de muita meditação. Às vezes a gente pensa no ano e a gente analisa se a gente foi feliz ou não. Às vezes não com essas palavras, mas a gente usa como categorias, a gente usa como parâmetros, coisas que são passageiras e temporais. Então nós vamos falar sobre a felicidade. Por quê? Porque o termo bem-aventurado, o termo bendito, é felicidade, é a palavra makairos, né, no grego. E essa mesma palavra é usada em 1 Timóteo 1,11 para descrever como Deus sendo um Deus bendito. Então, nós cremos sim num Deus justo, num Deus irado, né? Que ele demonstra sua ira, mas nós cremos num Deus que é bendito e que é bem-aventurado, que é a mesma palavra descrita em Deus, é descrita para nós também, que Deus quer que nós sejamos bem-aventurados. E bem-aventurados é feliz. Então Deus é sim um Deus sério, mas Deus não é um Deus carrancudo. Deus é um Deus feliz. Mas onde está essa felicidade? E onde devemos buscar essa felicidade, né? E para iniciar, acredito que seria um ótimo exercício se você pensar sobre isso. Porque muitas vezes, se a gente está na igreja, se eu pedir numa escola dominical, falar assim, que é felicidade para vocês? Vocês vão levantar a mão e vão falar assim, é ter Deus no coração. Mas na prática, na sua vida, no seu cotidiano, onde está a sua felicidade? Né? Muitas vezes está no seu emprego. Se você perder o seu emprego, você vai perder totalmente a sua felicidade, o seu rumo da vida. Né? Muitas vezes está numa estrutura de como que funciona a sua vida, se mudar a sua rotina. Muitas vezes está no dinheiro. Se faltar dinheiro para uma conta, se faltar as coisas em casa, muitas vezes a nossa felicidade está baseada em estruturas temporárias. E a alegria eterna, na verdade, ela está baseada não nessas coisas temporárias, mas em conhecer a Deus, né? E falando de felicidade, a gente tem que falar sobre a diferença de onde estaria a felicidade do mundo e aonde deveria estar a felicidade do cristão. Pois a gente que estudou o fruto do Espírito, a gente sabe que a alegria é um fruto do Espírito, né? E assim como as bem-aventuranças, elas crescem, como eu já comentei, e elas são fenômenos espirituais. Então, não necessariamente aquele versículo ele está falando de pessoas que têm uma vida sofrida por alguma estrutura social, tá na guerra, tá? Ou uma pessoa que já é mansa, né, por temperamento tranquilo, ou uma pessoa que foi injustiçada. Não necessariamente ele está falando disso, a gente vai entender mais pra frente cada uma dessas características. Mas é um fenômeno espiritual, assim como o fruto do Espírito. Então a felicidade, então a alegria, né, ela está ali como um fenômeno espiritual. E o padrão de felicidade de Deus é realmente diferente do padrão de felicidade humano. Ele está baseado em coisas eternas. Nós vamos ler lá em Filipenses 4, a partir do 4, está escrito: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aí ele vai falar sobre a gente não andar ansioso, sobre a gente entregar a nossa ansiedade a Deus. Ele vai falar sobre no que nós devemos ocupar os nossos pensamentos, né? E ele fala assim, no verso 10 ele fala: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim, de fato. E no verso 11 ele fala: não estou dizendo por isso que estou necessitado, pois aprendi a estar alegre em qualquer circunstância. Às vezes a gente acha que essas bem-aventuranças, elas são para aqueles crentes especiais, para o pastor, para Paulo, né? Aquele crente fora da curva. Mas não. As bem-aventuranças são o estilo de vida do cristão. Então, se nós temos o Espírito Santo no nosso coração, nós teremos essas
bem-aventuranças no nosso coração. E ela está linkada numa estrutura. Você pode ver que em todo o texto ele tem ali, né? Bem-aventurado aquele que chora, porque ele será consolado. Então tem sempre um sofrimento atrelado a uma bênção. E é nessa bênção que está a nossa felicidade. Então, a gente tem uma estrutura mundana que crê que se eu estou no ponto A, eu vou ser feliz quando eu tiver o ponto B. Então, quando eu tiver se eu tiver sucesso profissional, se eu tiver uma família estruturada, se eu tiver saúde, se eu tiver dinheiro na conta, se eu puder viajar sempre quando eu quiser, se eu puder comprar o que eu quero, se eu puder fazer o que eu quero, é porque eu sou feliz. Então, é uma estrutura linear ali, né? Então, se eu tenho tudo isso, se eu sorrio bastante, se eu vou em bastante festa, se eu tenho bastante amigos, isso aqui é felicidade pra mim. Então, o que é felicidade pra você? Naquela listinha que você fez no começo do devocional, o que é felicidade pra você? É esse ponto B, né? Mas, na lógica de Deus, é o contrário. Na lógica de Deus, você é alegre, você é feliz, mas Deus já deu tudo pra você. Tudo que você precisa pra ser alegre, pra ser feliz, Deus já te deu. Então, o resto, se você não tiver alguma coisa do resto, daquela listinha, não, você vai continuar sendo feliz, porque você já tem tudo que você precisa para ser feliz. Essa é a lógica de Deus. É totalmente diferente do mundo. Então, nós vemos aí muitos testemunhos de cristãos que são perseguidos, testemunhos de igreja perseguida, que são pessoas alegres, de pessoas que sofrem injustiça e têm alegria no coração, que são felizes, né? Mas nós vamos trabalhar cada bem-aventurança separadamente e vocês vão entender melhor toda essa estrutura. E o que Deus tem preparado para nós através das bem-aventuranças, né? Ser alegre no Senhor, ser feliz, significa ter todas essas características. Então, para você, eu sou feliz em Cristo, quando vocês conhecerem todas essas características, vocês vão ver que elas vão estar dentro do seu coração, de alguma maneira. E elas devem estar, porque essas são características de Cristo, né? São características produzidas pelo Espírito Santo. Não, como eu comentei anteriormente, não tem como você ser só manso. Ou não tem como você... eu tenho uma vida sofrida, mas eu não sou manso. Né? Então, não tem como ser isolado. Toda essa estrutura cresce da mesma forma que os frutos do Espírito. Elas revelam o nosso coração e elas estão ali no nosso coração como consequência da nossa santificação perante o Espírito Santo. Né? E isso é o milagre. Qual que é o nosso maior milagre, né? O nosso maior milagre é essa transformação. Esse livro e esse devocional que a gente está trabalhando é um devocional que descreve milagres. Qual milagre? O milagre de ser transformado pelo Espírito Santo. O milagre de ser uma pessoa depravada, se transformar numa pessoa à estatura de Cristo, né? Que é o nosso exemplo. E dele substituir a nossa busca e a nossa, às vezes, frustração de não ser feliz conforme o mundo diz. Muitas vezes a nossa frustração de não conquistar algo, de não ser alguma coisa. Eu não sou feliz. Esse ano eu não conquistei tal coisa, então eu tô muito triste. Mas a gente colocar o nosso coração na felicidade eterna, na felicidade correta, né? E nesse fim de ano, acredito que seja a melhor oportunidade para isso. Da gente ter essa análise do nosso coração. Que é analisar na onde a gente tem colocado a nossa esperança de felicidade, o que tem frustrado a nossa alma, né? O que tem tirado a nossa felicidade. E muitas vezes, você já tem tudo. Se você é um cristão verdadeiro, você já tem tudo para ser feliz. Você já tem tudo, porque Deus já te deu. Deus já te livrou do pecado, você já tem tudo para ser feliz. Mas a gente está amarrado e sendo preso pelo inimigo na visão e colocando o olho na felicidade errada. Então, nós vamos iniciar esse devocional trabalhando com a felicidade verdadeira. E pense sobre isso. Pense aonde está o seu coração, onde está a felicidade no seu coração. Muitas vezes, aquilo que está baseado na sua felicidade tem se tornado um ídolo na sua vida. E se isso for tirado de você, se a sua casa for tirada de você, se o seu status social for tirado de você, se o seu emprego for tirado de você, muitas vezes até você não sabe nem quem é você, se algumas coisas forem tiradas de você. Então, analise a sua lista de o que te faz feliz e vamos caminhar ali nas bem-aventuranças e conhecer a verdadeira felicidade que nos está proposta nesse caminho. Amém?